Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Diálogo Literário em Ação. Hoje a nossa autora convidada é a Regina Celli Cizenando da Silva. Só aguarda a entrada dela, aí a gente já inicia. Regina já está aqui. Boa noite, Divina. E o convite, aí você verifica. Opa, já recebeu, que maravilha. Boa noite, Regina, tudo bem? Boa noite, Kelly. Tudo bem, e você? Que tudo bem também. Tá me vendo, me ouvindo bem? Estou vendo e ouvindo perfeitamente. Ai, que bom. É bom quando o Instagram ajuda a gente, não dá problema nenhum. Olha que maravilha, né? Verdade. Ó, vou aproveitar. Regina, estou muito feliz em conversar com você. Agradeço a você por ter aceito o convite, me deixou muito feliz. É um prazer muito grande. Eu que agradeço. Eu é que estou feliz de estar aqui com você. Que maravilha. Vou te apresentar, né? Regina Celli Cizenando da Silva, correto? Correto. Então tá joia. Certinho. Formação acadêmica em arte e educação pela FEMP-FAP Unespar, em 1985 e 1987. Direito pela Universidade Tuiuti, do Paraná, em 2007, e design de interiores pelo SENAC, em 2020. Pós-graduação em educação especial, em 1988. Atuação como professora de artes e música no ensino regular, desde as séries iniciais até o ensino de pós-graduação. Desenvolvimento enquanto técnica de apoio operacional de vários projetos em artes plásticas e música no SESC. Atuação como professora de artes na Casa Sol, em Curitiba, desde 2022. É designer de interiores desde 2020, né? No @silva.arquitetura brasileira. Isso. Na área criativa e ainda atua como advogada autônoma desde 2009. Nossa! Ó! Coisa de gente doida, né? Parabéns, hein? Que ó! Maravilha! Em 2020... Não, pode falar. Só pedir desculpa pelo cachorrinho. Não, fica à vontade. Normal. Um pouco. Não, tá tranquilo, tem problema nenhum não. A gente que tem pet entende. Tem problema não. Verdade. Em 2023, deu início à carreira literária com publicações de poemas e contos. Teve participação na Bienal Internacional do Livro de São Paulo em 2024 e na Bienal do Rio de Janeiro, em 2025. E está confirmado em São Paulo, 2026. Uhum. Ó, sua filha tá aqui, ó. Tá. Dizendo que você faz isso tudo pouco. É verdade. Não se denomina artista. Você não se denomina artista, mas tem vivências criativas, pois desenha, pinta, fotografa, escreve e percorre a arte em linguagens e técnicas variadas, sempre buscando aprimoramento e resgatando descobertas. Que maravilha! Parabéns, Regina. Obrigada. As antologias a gente vai falar daqui a pouquinho. E a gente já fala e já mostra também, a gente já comenta um pouquinho. Né? Você também coloca aqui, ó, suas criações estão em sintonia com o desenvolvimento humano, a infância, a maturidade, o traço leve, a cor, a integração com a natureza, o espaço e a beleza do viver são pautas de sua pesquisa artística. Olha, eu gostei muito de saber, de conhecer um pouco melhor, entendeu? Porque a gente conhece, né? A gente conversa, mas a gente não sabe, às vezes, uma trajetória, às vezes, né, da outra pessoa. Então, assim, a gente lendo mais a respeito, a gente fica conversando, conhecendo mais, né? Embora eu já tinha visto uma live sua junto com a Natasha, né? No Prosa, Verso e Vinho, assim, que foi maravilhosa, mas, assim, quando a gente lê, parece que a gente assimila mais, né? Porque quando a gente... Pelo menos no meu caso. Eu assimilo mais quando eu leio do que quando eu vejo, né? Eu também. Quando eu leio e quando eu escrevo, parece que eu assimilo melhor. Pois é, interessante, né? Boa noite, Vaninha. Vaninha também está aqui com a gente. Tem várias pessoas Vaninha. Aqui, ó. Para mim quase não está aparecendo quem que está, mas já agradeço a presença de todo mundo, né? Vir prestigiar. Obrigada.
A Divina, boa noite, Divina. Vaninha, DJ Maurinho, Raíssa, que é a sua filha, né? Boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer tê-los aqui com a gente, né, Regina? Oh, prazerzão. Regina, eu fiquei encantada com o seu portfólio, mas a gente vai falar dele depois. Tá bom. Eu vou começar com uma pergunta que eu gosto muito de fazer para as pessoas aqui. Quando você começou a escrever? Olha, eu acho que eu sempre escrevi, desde que me entendo assim por gente. Eu só não tinha essa noção de que eu podia escrever para outras pessoas lerem, né? Eu lembro de uma cena assim, na escola, acho que primeiro ano, eu desenhando assim uma florzinha e escrevendo alguma coisa que eu já tinha talvez aprendido de palavras. Eu lembro que era no primeiro ano. E lembro que eu fazendo isso, o menino que sentava atrás, eu me lembro até o nome dele até hoje, Antônio Carlos. Isso me marcou muito. Ele pegou, levantou a mão e falou assim: professora, a Regina está desenhando. E a professora veio e me deu uma bronca. Então, isso ficou um pouco marcado assim, para mim. Até esses dias atrás, eu estava lembrando disso, né? Como essa coisa assim, acho que é a impressão daquele ambiente, né? Eu lembro que era uma flor e alguma coisa que eu escrevi, algumas letras talvez que eu tenha juntado ali, eu lembro até da cor, assim, que era um vermelhinho que eu tinha pintado. Então, acho que eu já tinha esse impulso de escrever. Mas, assim, que eu comecei a ter consciência de que estava escrevendo alguma coisa, já foi um pouco mais, assim, da adolescência para a juventude mesmo. Acho que mais na fase da juventude. Lá para uns 18 anos, 17, 18 anos. Que maravilha. Por aí. E qual a sua inspiração? Olha, são muitas, porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Se eu tô, até quando eu estou dirigindo ou quando eu estou caminhando, qualquer coisa para mim, eu sou curiosa mesmo. Eu olho e digo, nossa, olha essa árvore como ela está hoje, ela não estava assim ontem. Ai, mas olha a cor da casa, eles mudaram o portão da casa. Coisas assim que às vezes do cotidiano, para mim me chama atenção, sabe? Às vezes um desalinho de alguma coisa me chama atenção num determinado lugar, a estampa de uma roupa, uma placa na rua, uma pessoa que passa com um objeto na mão, qualquer coisa, eu estou suscetível a observar e ser, às vezes, capturada. É meio difícil explicar, mas é mais ou menos assim. E às vezes, aquela observação ela vai me acompanhando e eu começo a gestar, digamos assim, sabe? Aquela observação e aquilo vai rendendo um pouco na minha cabeça e a coisa acontece. Mais ou menos assim. Te entendo. São várias situações, vários momentos, verdade. Isso aí. Eu fiquei curiosa, ó. Você me mandou o seu portfólio, né? Uhum. E aí tem aqui uma breve pincelada das criações artísticas suas. Posso mostrar um pouquinho aqui para o pessoal? Pode, claro. Pode sim. Acho que dá para ver bem, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tô colocando aqui num jeito que não dá um brilho, né? Mas assim, eu achei muito interessante, né? Você coloca aqui o desenho, a pintura. Quer falar um pouquinho para a gente a respeito de todo esse seu trabalho? Porque assim, me surpreendeu muito. É mesmo, que bom. Esses dois primeiros desenhos são desenhos da época da faculdade. Eu lembro que acho que foi assim uma dinâmica que teve em sala, e aí a gente precisava desenhar um rosto. Eu não me considero uma desenhista. Eu tenho muita dificuldade no desenho, em sentar e desenhar. Até tenho treinado bastante, sabe? Para tentar melhorar um pouco. Mas é uma coisa que eu gosto e eu também não me cobro. Assim, se ficou legal, ficou legal. Se não ficou, também está tudo certo. E esses dois desenhos, eu lembro assim que eu fiz, como foi uma dinâmica,
também foi uma coisa que me marcou e foi um dos trabalhos da faculdade que eu acabei guardando. Então, é mais ou menos isso. As telas ali de baixo já são também pinturas, né? Uma é de 2013, se eu não me engano, a verde, Isso. e a outra acho que é 2015. 2015, isso mesmo. Também foram duas que sobraram de uma série que eu fiz, porque às vezes eu vou fazendo, eu vou dando, eu vou presenteando, e acabo não guardando muita coisa. Até a verdinha está ali atrás, ó. Dá para ver, ela está penduradinha aqui na minha sala. Verdade, olha que legal. A verdinha Muito tá aqui. bonita. Algumas pessoas já me disseram que conseguem ver algumas coisas ali, né? Já recebi várias leituras desse meu quadro, sabe? As pessoas olham e dizem, é determinada coisa, é não sei o quê. Então, leituras bem diferentes, assim. Acho interessante isso também. Sim. A Renata comentou aqui, ó, que trabalho lindo. Obrigada, Renata. Eu não estou, desculpem, assim, eu não vou conseguir ver, porque não sei por que não está aparecendo para mim. Eu vou te falando, a Divina também Isso. colocou que é o lindo, parabéns pelo seu trabalho, Muito está muito obrigada. bonito. Eu vou lendo para você, pode ficar tranquila, não se preocupe. Então, tá bom. Ó, pode mostrar também aqui, ó. Você sabe que a ave é comigo mesmo, né? Assim, eu adoro, Pode né? mostrar. Já até sei, Aí, acho que as aquarelas. isso, as suas aquarelas aqui, série Pássaros 2026. Eu até tô dando uma ampliadinha aqui para ver se que aí dá para o pessoal ver melhor, ó. Isso. Esse daí também foram o primeiro ali, que é a Ararinha Azul. Esse foi uma aula que eu fiz na internet, né, para desenvolver um pouco mais a técnica. E os outros dois daí já foi uma tentativa minha de desenho e pintura, né? Também peguei uma imagem de referência para desenvolver também. Aí, a partir desses, aí eu também já dei uma deslanchadinha. Eu até separei um aqui, vou mostrar assim rapidinho, que também é uma aquarelinha que eu fiz Olha do que mar. lindo. Ficou lindo. Então, já consegui até fazer umas texturinhas, sabe? Assim, ficou mais uma carinha de mar mesmo. É que eu não tenho, assim, eu não tenho medo de tentar. E eu acho que é isso que eu passo para os meus alunos, né? Que a gente não pode ter medo de tentar fazer a arte, ela não tem que ser algo que te prenda, ela tem que ser algo que te liberte. E isso em todas as áreas, né? Às vezes você não é muito bom na pintura, mas você é excelente na literatura, né? Às vezes você é bom na literatura, mas é excelente no teatro, na dança, enfim, né? Então, procurar uma expressão artística, ainda mais nessa vida louca que a gente tem, é bastante importante, eu acho, nos dias de hoje, né? E você não ter medo de ousar, juntar coisas, juntar áreas de trabalho, eu acho que isso é uma coisa bem, bem legal. Verdade. Vou mostrar aqui do lápis de cor, que são obras de 2025, que é o Axolote e Esponja do Mar. Esse foi um trabalho de lápis de cor, que também começou despretensiosamente, e eles acabaram... Eu comecei a desenhar numas férias na praia, e do primeiro que eu desenhei, acabou virando uma série com 24 desenhos, e depois mais para baixo no portfólio, isso foi em 2025, e aí depois tem uma outra série, que foi o Vida das Águas na Infância, isso, essa aí, que aí também viraram 32 obras. Aí nessa A Vida das Águas na Infância, eu acabei juntando os desenhos a lápis de cor, permanentes, né, com a aquarela natural e a técnica de recorte e colagem. Então, Ficou muito interessante. Vou mostrar mais um pouco aqui para o pessoal também está vendo. Esse aí é meu queridinho. Os diálogos, agora a gente já começa a entrar nessa fusão, né?
que é a arte da pintura com a literatura. Eu fiquei assim, encantada com o seu trabalho artístico, parabéns. Obrigada. Suas pinturas, você também negócio da parte de fotografia também. Nossa, eu achei assim maravilhoso, porque você une isso tudo à parte escrita também, e eu acredito que isso te dê, não, vamos melhorar aqui. Isso amplia ainda mais a sua criatividade, né, a sua expressão através da escrita, né? Porque eu acho que tem aquela frase, né, que agora me fugiu, mas só viver não basta, né? Algo assim. E a arte existe para isso, né? Porque a vida é pouca. Então, eu acho que quando você tem essa dimensão de que a arte pode te trazer algumas respostas, você amplia realmente o teu repertório e você extrapola, eu acho, assim, algumas experiências, né? Você consegue um pouco além e, de repente, até encontrar algumas respostas que você achava que estava num lugar, mas, na verdade, está em outro, né? Pode estar num outro lugar. Então, quando você amplia essas possibilidades, eu acho que amplia também a tua possibilidade de encontrar, de se encontrar, eu acho, né? De se resgatar, de retomar algum projeto, alguma coisa que ficou um pouco pelo caminho, ver que às vezes a vida é difícil, mas é difícil para todo mundo, né? E que através da arte você pode expressar muitas vezes essa dor e transformar essa dor em alguma outra coisa que possa melhorar para você, né? Trazer um benefício para a sua vida ou para alguém que está junto de você. Eu penso mais ou menos assim. Os diálogos coloridos, eles também começaram assim por acaso, né? Era uma semana assim que eu estava muito estressada, né? Porque às vezes também você acumular alguns trabalhos vai essa série. E ela começou com um desenho, eu separei aqui para mostrar, que foi assim, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa, preciso pintar, estava um pouco estressada. Aí eu peguei umas tintas que eu tinha, papel sulfite, normal, e fiz essas formas aqui, ó. Aí eu pensei assim, vou fazer por categoria de cor quente, cor fria. E aí eu fui fazendo algumas. Mas assim, aleatoriamente, sem ter nenhuma pretensão, né? E aí aconteceu que eu fiz seis nuances, né, de cores. Aí passou muito tempo, isso ficou dentro da pasta, ficou. Teve um dia que eu falei, nossa, eu acho que vou mexer nisso aqui. Aí comecei a pegar e comecei a observar as formas que ficaram naquele trabalho. Daí eu fui imprimir colorido, né, numa impressora lá, e aí recortei tudo. Aí quando eu recortei, eu comecei a visualizar algumas possibilidades, né? Uma delas foi essa aqui, ó, que eu nominei de O Susto do Bem. E aí nasce a fase literária junto nesse projeto, né? Quando eu estou com as imagens ali prontas, aí eu digo assim, nossa, isso aqui é o susto do bem. Aí, a partir dessas imagens, eu fiz os poemas. Então, por enquanto, o projeto tem 14 imagens e 14 poemas. E daqui a pouquinho sai o livro. Na verdade, ele já está estruturadinho, assim, né? Sim. Para que seja um livro interativo, porque a pessoa vai ver a imagem, vai ver o poema, e lá no final eu junto essas imagens aqui,
também para que a pessoa recorte e monte o seu e faça o seu poema também. Então, é uma proposta, digamos, né? Para que os diálogos coloridos sejam ampliados, né? Para muitas e muitas pessoas. Olha, muito interessante. Eu gostei muito, né, dessa sua primeira imagem aqui, ó. Muito bacana. Ah, esse daí foi justamente a junção quando eu estava recortando tudo. Nossa, eu achei assim incrível a sua capacidade de essa abstração, né, transformar num diálogo, numa escrita, é muito bonito. Obrigada. Eu gosto muito, quando eu escrevo, eu gosto muito de. Por isso que eu falo da coisa do desenhar, né? Eu desenho para mim, para eu poder fixar um pouco melhor a ideia. E eu gosto muito de juntar isso, né? A ideia daquilo que eu estou escrevendo com uma imagem, associar. Mas eu nunca tive a intenção de desenhar para você conduzir o pensamento de alguém através daquela imagem. Não é esse o objetivo. Porque, às vezes, quando você... Por exemplo, o livro infantil, quando você pensa na ilustração do livro infantil, você encaminha dentro daquela ilustração a ideia que você está desenvolvendo no texto. Uma coisa está relacionada com a outra, né? Tipo um apoio visual para a criança, para interagir melhor e tal. No meu caso, eu não tenho nenhum tipo de pretensão com isso. Eu escrevo e eu vou desenhar para eu conseguir terminar de externar aquilo que eu estou querendo passar, aquilo que eu estou sentindo, né? Então, assim, um trabalho que também já está pronto, e já está pronto, que eu digo, é porque eu já terminei de escrever, ele está sendo lapidado, é o Sobre o Seu Martelo, que é o meu primeiro livro, que também está em fase ainda de, quem sabe, publicação, vamos ver. Também começou assim, para escrever mesmo, eu sentei em 3 meses e eu escrevi tudo. Só que depois que eu escrevi tudo, parece que tomei aquele porre, né? Aí no outro dia estava com a ressaca da escrita. Aí eu precisei também botar isso num desenho. Qual era o sentimento que eu tinha com relação a tudo aquilo que eu estava escrevendo, né? E o que realmente eu queria. E aí surgiu também alguns desenhos, ó. Olha. E aí foi uma série E de você 10... disse que não desenha assim. Imagina se você desenhasse bem. Tá Não. fantástico. Assim, né? Eu tento colocar ali o que eu estava sentindo. Então, foi uma série de 10 martelos que possivelmente já se tornaram uma série de 20 obras, que depois juntei uma cópia, né, dos originais para poder trabalhar com recorte, com colagem, com pintura também dentro de uma outra estrutura para poder acompanhar o livro. Então, assim, eu tenho essa coisa, sabe, de juntar e para fixar um pouco aquilo que eu estou pensando. É a minha forma de escrever, digamos assim. Então, esse projeto também é um projeto que está em andamento. E logo... Se Deus quiser, vamos ver. Não, vai sim. Vai sim, porque querendo. tá muito bonito. Obrigada. Ó, o pessoal tá te elogiando muito, tá? Obrigada. Gostaram muito do seu trabalho com martelo, né? Eu li no literário, né? A Anne Cizenando é sua parente, né? A Ana, minha irmã. Sua irmã. Ela disse aqui, ó, Regina desenha muito, muito bem, e sobre seu martelo,
como leitora beta, merece ser publicado. Eu concordo com a Ana, com certeza, porque o trabalho da Regina é muito bonito, e ela tem Obrigada. mesmo que publicar, que divulgar. As pessoas também elogiaram muito a sua arte, né? Porque não deu Obrigada. tempo de ir lendo todas ali, mas várias pessoas fizeram vários comentários ali, te elogiando, te incentivando, e Ah, ó, a gente quer ver essa publicação aí do Martelo, eu concordo com a Ana, Deus quiser. e ó, vamos desenvolver, vamos botar aí para sair esse livro aí, dos seus 2 projetos, e que venham mais projetos aí. Tem ainda mais algumas coisas que estão... um infantil, que saiu um conto, até foi o livro que eu fui para a Bienal em 2024, pela Lura, um conto, O Duelo do HVM. Esse conto também foi muito legal, assim, porque foi realmente um start para eu entender a questão do escrever para o outro, né? E eu sempre digo que escrever para criança, e você é uma escritora que escreve para criança, escrever para criança é muito difícil, né? É muito mais difícil do que escrever para adulto, na minha concepção, né? Porque a criança ela é muito diretiva, né? Ela é muito direta, ela sabe exatamente aquilo que ela quer. Então, eu acho um pouco mais difícil. E aí, quando eu escrevi o Duelo do HVM, eu falei assim, puxa, eu acho que está legal isso aqui, vou tentar desenvolver mais. E eu acabei escrevendo o livro também, o Duelo do HVM, daí de um conto ele virou um livro. Esse também está em fase de lapidação do texto, né? E quem sabe também sai para publicação, vamos ver. Tem mais Ó, isso. a Renata já até disse aqui, ó, conheça esse conto, é super divertido, ó, tá vendo? A Renata Baglioli, né? Isso. A Renata também é escritora infantil aqui de Curitiba, mas ela escreve para adultos também, tem várias obras publicadas, é uma escritora aí de mão cheia. Coraçãozinho. Obrigada, Rê. Mostra pra gente a sua antologia, que tá o Conto Duelo do HVM, Mostro. que é a Tá Biblioteca Mágica. isso, está na a Biblioteca Mágica. Foi publicado pela Lura, editorial. E esse foi para... É interessante aqui, porque a ilustração do meu conto, esse conto surgiu a partir de um sonho, né? Eu sonhei, tive uma noite meio conturbada e tal, e sonhei alguma coisa assim. Quando eu vi a ilustração, eu falei, nossa, mas é muito parecido com o meu sonho. E aí eu fiquei assim bem impressionada, ficou muito parecido. Foi uma experiência muito bacana, né? E que realmente me Maravilha. levou a pensar em desenvolver a história. Dar uma vida para a Heloísa, né? Para a Heloísa e para a Érica. Que... Ó, a Ana disse aqui que os alunos dela estão esperando o restante da história, tá vendo? Já estão te É verdade. incentivando a publicar. Pior é que é verdade mesmo. Vamos fazer, se Deus quiser. Vamos aproveitar, vamos falar um pouquinho sobre as antologias que você já participou, que foram diversas. Vamos falar um pouquinho, Poemas do Brasil de 2023, da editora Fomento Literário. Literário. Tá aqui, ó. Eu tenho ele. Lê um pedacinho pra gente, ou se o poema não for tão grande, pode ler ele Leio. todo também, mesmo que seja. Ele é pequenininho. Esse poema eu escrevi em 1986, salvo engano. Mas é isso, acho que 86. Ele se chama A Cirfa Lizarbe. A Cirfa Lizarbe, a Cirfa é África, Lizarbe é Brasil, ao contrário. Salta essa veia suada, lava esse sangue na entranha, dá tua alma ao trabalho, em sacrifícios da terra tamanha. Pele com pele há trocas, nas trovas de um sonhador. Palma com palma se fundem para as bênçãos de Nosso Senhor. A Cirfa, Lizarbe,
Quem sabe, se no inverso fossem azuis, marcado nos olhos e almas, nos afros e o irapurus. Pela irmandade sem medo, na massa, caminhante só, como um Deus, um dia, quem sabe, Luso, Tupã, Oxum, todos juntos à mesa de Jó. Nossa, que lindo! Muito bonito, parabéns! Obrigada. Esse foi um poema que ele até, na época, foi musicado por um colega de faculdade, mas assim, foi musicado, mas também não foi gravado, né? Não é como hoje que temos plataformas, né? É verdade. E era possível, se fosse hoje, talvez estivesse aí numa plataforma com música. Mas muito bonito. Nada do que não se possa fazer hoje em dia, né? Também, né? De repente, né? Um projeto futuro, quem sabe você não desenvolve aí, né? Essa parte. Quem sabe? Vamos lá. Vamos para Flor de Laranjeira, 2023. Editora E Tenha Livros, ETL. Isso. Poema Soneto da Seara. Da Seara. Então, esse é o livro, o Flor de Laranjeira. Que linda essa capa. É muito bonita, né? Muito. Ela é muito linda mesmo. E é um trabalho da E Tenha Livros também bem bacana. Ele é todo ilustrado dentro. Aqui, ó, é verdinho, né? Achei um capricho da editora. Então, ele tem as ilustrações. Não sei se está dando para ver. Se não der, vocês avisem, tá, pessoal? Que aí a gente melhora. O meu também, esse soneto, eu também fiz mais ou menos nessa época. Por aí, 87, 88, talvez. E eram assim, eu tenho muita coisa escrita que ficou guardado por muito tempo. E aí, a partir ali de 2020, 2021, com a pandemia, eu comecei a mexer nas coisas e tirar, e vamos fazer. Então, ali foi meio que vamos limpar as gavetas, vamos botar para rodar. E hoje eu tenho, daquela época para cá, eu devo ter em torno de uns 150, 140 poemas, mais ou menos, que também estão já catalogadinhos, e quem sabe também pode ser que vire aí um projeto de livro também, né? Vamos aguardar. Aproveitando que você falou, né, essa parte, de repente, às vezes você pode estar pensando em dar uma olhada na plataforma da Oiclep, porque, assim, igual você falou, você já escreveu, você disse que o seu livro já está praticamente, né, organizado. Então, assim, essa parte da diagramação está praticamente feita, né? Então, assim, falta alguns detalhes. De repente, você pode fazer uma publicação independente, né? Uhum. Que aí você, na CBL, você faz o registro, o ISBN, a ficha catalográfica, essa parte. Né? Na página até lá você lê, tem as instruções direitinho, né? Uhum. Qualquer coisa também você vai perguntando, a gente tira algumas dúvidas suas, sem problema nenhum. E assim, de repente você faz a sua publicação, porque o que acontece? Quando você faz lá na Oiclep, você, eu aconselho a pessoa a pelo menos adquirir porque para você ter com você. Eu gosto sempre de adquirir pelo menos uns 20. Mas, assim, é uma quantidade pequena que você adquire, você pode adquirir ou não. Você pode adquirir também, e pronto. E já coloca para estar vendendo lá na Oiclep, depois você coloca na Amazon também, entendeu? Então, assim, de repente, né, a sua irmã já até, né, te incentivando aqui, né, sua leitora beta, falou que está excelente, já despertou até a nossa curiosidade, que querendo ler o Conto do Martelo aí, o livro, né? Então, assim, vamos tentar trabalhar aí para você seguir. Publicar, vamos lá. Isso! Vamos tentar, vamos animar. Vamos animar. Isso aí. Fica à vontade agora pro conto da... Cadê que eu esqueci qual que a gente Você quer que eu leia? Soneto, né? Isso, vamos ler então o soneto para a gente nos agraciar com os seus belos poemas. Então vamos lá. Soneto da Seara.
No tempo é seara desmedida, de sementes singelas de magia, pois tão leve uma aragem se anuncia, o riso prenhe da vida principia. Tomando os sentidos como arado, neste céu de nuvens esparsas, beijará suavemente essa seara, eclodindo em flor cheia de graça. Tão logo a madureza se apresente, notará espinho até então ausente, esquecendo o jardim facilmente. E assim, já tão dona de si mesma, percorrerá as searas contra o tempo, semeando a terra novamente. Ó, linda, linda poesia. Ó, o escritor 1997 é o Halem. Ele é poeta. Uhum. Ó, ele colocou aqui para você: sucesso sempre para nós que transformamos o sentimento em arte. Olha, ouvindo as suas poesias aqui, ela dá um livro muito bonito. Você falou que tem 150 poemas já escritos, ó. É bastante coisa, né? Muita É entre coisa. poemas e haikais, né? Então, você pode até separar, né? Faz um poemas e outro só com os haikais, né? Até sobre os haikais, é interessante porque eu tenho um outro projeto visual também. Eu dou aula num centro de atividades para idosos, né? E o Brasil é uma coisa interessante, porque palavra cruzada, caça-palavras, é uma das atividades que os idosos gostam muito de fazer, fazem, os terapeutas indicam, né, para que a pessoa faça. E aí, dessa ideia, né, me surgiu a inspiração de fazer um outro trabalho. Aí tem um fio condutor que também, assim, de letras aleatórias, não é? Você encontra uma palavra. E aí, dessa palavra, esse fio condutor vem e faz um haikai. Olha, interessante. Então, também são 12 obras, que também foi surgindo assim, nessa ideia, né? De trabalhar o poema, e aí, como nós falamos do haikai, eu lembrei dele. É um trabalho também. Olha, você tem uma criatividade assim única, né? Cada um, né, tem o seu jeito de escrever, tudo, mas é admirável. Eu tô encantada. Obrigada, Kelly. Vindo de Nossa, você, eu fico muito feliz, né? Porque você também é uma escritora super criativa, meu Deus. obrigada pelo carinho, eu agradeço. Ó, suas poesias estão encantando a gente aqui na live. O pessoal está gostando muito, então a gente não pode parar. Que A bom. gente está mostrando aqui cada uma delas, ó. DJ Maurinho, ó, disse aqui, ó, parabéns, continue sempre assim. Obrigada. Turmalina 2024, editora Fomento Literário. Poema Viver como Rio. Isso. Esse aqui, ó, Turmalina. É um livro também bem bonito, só de... Muito bonito. Muito bonita a capa, né? Sim. É uma capa mais séria, né? Mais séria, é. Eu achei também ele bastante... Isso aqui, essa antologia Turmalina, se eu não me engano, é uma série que continuou depois, sabe? Uhum. Então, cada ano ele tem uma cor. Então, esse ano que eu participei era a Turmalina Negra, né? E aí tem a Turmalina Rosa, a Turmalina Verde, e assim vai. Eu achei muito interessante o projeto deles ligarem a pedra, né? E aí, por conta disso, por ser ligado à pedra e tal, tinha que... Me parece, eu já não me lembro bem, mas acho que tinha alguma questão do tema que você tinha que adequar. E aí eu lembrei de um poema que eu também tinha já escrito há um tempo. E eu vou ler para vocês, então. Viver como o rio. Morro, sou como o rio em seu pé. Escorregando aguaceira abaixo, declino espumando em neve. Parede é onde escorro em mocho.
nos rochedos árduos, lá ceifada, me espalho e logo me agito. Me agito feito turmalina esverdeada, com seus raios refratados na água. Abrando já no leito, calma, incauta, por raízes sigo arrastada. Mas deveras, abraçada, viro o rio. E de novo corro. Cá embaixo, morro. Nossa, muito bonito. Seus poemas são todos profundos, são muito, muito interessantes, nos levam a refletir, né? Excelente. Ai, obrigada. A gente está querendo ver um livro seu já publicado, hein? Então, suas poesias, seus poemas, haikais, ou conto, o primeiro que sair, a gente já está na ansiedade aqui para poder ler. Vamos Tenho lá. certeza que a Ana vai dizer a mesma coisa. A Raíssa também. A Ana é a maior incentivadora. Ela fica ali, não, vamos fazer, vamos fazer. A Então, Natasha também. A Natasha fez a leitura beta, né? Me deu várias dicas do livro. A Renata também fez a leitura beta. Também me deu várias dicas. A Ana fez toda a parte de correção. A Ana, ela é professora da língua portuguesa, mas ela é muito ligada também com literatura, fez toda a revisão, né? Então, é muito legal assim quando você tem essa colaboração, porque às vezes uma coisa ou outra, um toque, olha, assim, assado, você vai lapidando o texto, você vai melhorando, né? E quando sim, você vê, você diz, puxa, realmente, né? Mexe aqui, mexe ali, vai ficando melhor. verdade. Bacana. Ó, a Raíssa disse aqui, ó, lindos poemas. A Natasha até chegou a comentar de você publicar o seu livro infantil. É, Não, animal. vamos Eu lá, vamos esqueci, lá. acho que foi a Renata que comentou, né, do... Deixa eu ver aqui o nome para eu não errar aqui. Peraí, deixa eu olhar aqui que eu anotei. Aqui, o duelo do HVM. Acho que foi a Isso, Renata que está na a live Renata. que comentou que os alunos dela querem saber o final da história, não Ah, é? é a Ana, Foi a a Ana, Ana. a A Ana. Ana, a E a Ana. Renata também gostou muito do conto. Uhum. É, a Renata Então, leu o conto também. ó. Tem que sair o restante. Até eu tô curiosa para ler o conto. Olha, também. Quero ver a continuação do conto. Ó. Tá certo. Coisas que eu nunca disse. Coisas que eu nunca disse. Esse livro É, também é da Itenha Livros. É uma capa também muito bonita. E também tinha esse motezinho, né? Coisas que eu nunca disse. Tinha que passar por esse tema, né? É um livro também muito bonito. Ele, olha que graça, veio com a ilustração. Aí eu pintei também, né? Seguindo as cores da capa, eu fiz no coraçãozinho. Achei muito interessante, porque são duas mãos, né? Achei muito bonito. E aqui, a minha poesia, Coisas que eu nunca disse, também é um poema que também é da minha juventude, né? E ele se chama Jolie. Amor! Ela fica enlouquecida com a gente mora num condomíniozinho, se passa alguém na frente de casa, ela fica maluca. Então, esse poema também foi a época, assim, devia ter uns 20 e poucos anos, e me tocava muito a questão das meninas quando engravidavam. Eu tive uma amiga que engravidou muito jovem, sofreu muito, e era uma coisa assim que na época eu acabei fazendo um poema para ela, mas acabei que não tive coragem de entregar esse poema para ela, e ela nunca nem soube que eu fiz o poema para ela. E estava junto lá nos meus guardados, e aí quando tinha lá, né, coisas que eu nunca disse, eu lembrei e falei, então vai ser publicado, né?
em homenagem a ela, a minha amizade a ela. Então, vou ler para vocês. Ventre. Adentrou no ventre sem pedir licença, e ela se rendeu. Chamou baixinho tua graça, e nada lhe respondeu. Luas e sóis passaram, na espera a ternura e a agonia. No tempo foi a dor, na hora encorajador. Ilustres são os que veem a luz na terra, mas só ela sente as perturbações. E mais uma alma entre nós nasceu. Como será então o seu nome? Em nome do Pai? Sobrenome de quem? Quem é você que adentrou sem bater? A lágrima cai e as sóis sentirão o peso da vida. O coração palpita, acelera e admira a voz que dela grita. Quando te joguei para a vida, não sabia nem da minha. Da próxima vez, vê se me avisa. Nossa, lindo. Muito bonito. Interessante, né, que coincidiu, né, com o nome da antologia. Assim, perfeito, né? Eu acho que é isso, né? Coisa da... Sabe a maturidade do momento, né? Eu acho que é isso. As coisas, elas vão fluindo, vão acontecendo. E eu lembrar, e eu ter guardado isso, né? Tanto tempo. Talvez fosse para ser agora mesmo, né? Para entender melhor. E eu acho que é um poema que ele... Na minha atuação como advogada, eu trabalhei muito na área de família, né? Então, tem um lugar especial para mim esse poema, né? Também na minha trajetória como advogada familiarista, né? Porque a gente vê muito essa questão, né? Do abandono, muita questão do estar só, né? Num momento que é tão especial. Na luta das mulheres, né? Para você conseguir o seu espaço, para você conseguir vencer muitas vezes, né? As mães solos. Então, quer dizer, são tantas camadas, tantas coisas na minha caminhada, que quando eu olho para esse poema e eu penso que são coisas que eu nunca disse, né? Me faz refletir, assim, que a maturidade realmente vai dando essa hora, né? Esse momento para a gente, né? Eu aprendi muito a esperar, sabe? A esperar. Sim. Né? Porque a gente vive numa sociedade ansiosa, todo mundo precisa ser já. Mas eu acho que às Tudo para vezes, ontem. né? Você precisa parar, pensar para você poder dar o próximo passo. Acho que é mais ou menos por aí. Exatamente, não, verdade. Tudo tem a hora certa também, né? É verdade. Tem que ser devagar, tudo tem o seu tempo. Não adianta a gente correr, né? Vai devagar e tá tudo certo. Cada um no seu ritmo, né? Cada um tem um ritmo. É verdade. A Biblioteca Mágica foi o conto, né? O duelo do HVM. Você não quer ler pra gente um primeiro parágrafo para deixar a gente com gostinho de quero mais? Ah, posso ler, porque inclusive eu repito no começo do livro, né? Então, o duelo do HVM. Heloísa acorda assustada no meio da noite. Sua cama sacolejava de um lado ao outro. De repente, ela vê brotar do chão uma grande raiz azul, que a envolveu e a levou para a janela do quarto. Ao espiar, ainda trêmula de medo, arregalou os olhos castanhos e, maravilhada, viu um grande pé de feijão holográfico brotando no jardim. Sem entender muito o que estava acontecendo, saiu correndo e tropeçou numa semente redonda furta-cor, com textura de slime grudento. Saiu em disparada para o quintal com a semente furta-cor colada na meia e, ao ver o grande pé de feijão formado por raios de luzes dançantes, aproximou-se dele. Ao tentar abraçá-lo, foi imediatamente sugada por um dos raios de luz.
e só ouvi o próprio grito dizendo: socorro, Hércules! Agora você deixou todo mundo com vontade de saber mais. Ó. Esse conto que acabou sendo publicado, né, pela Lura, ele também tinha uma questão que era a seguinte: as personagens e o conto, eles tinham que dialogar, porque como é a biblioteca mágica, então eles tinham que dialogar com personagens que viviam na biblioteca. Então, qual foi a minha ideia? Juntar, no meu livro tem o Pé de Feijão, que é do João, Pé de Feijão, tem o João, né? Tem o Hércules, que foi o primeiro coelhinho da Mônica, da turma da Mônica, era um coelhinho amarelo. Sim. Né? E tem a Mônica. Então, esses personagens, o João, a árvore, que aqui no caso era o Pé de Feijão, a Mônica e o Hércules, e mais a Érica, são as personagens aqui. No livro, o João, a árvore, o Pé de Feijão, no caso, o Hércules e a Mônica não fazem parte do livro, né? Eu tive que adaptar esse conto para o edital da Lura, para poder participar. Então, mexi um pouquinho nele, daí eu consegui arrumar para ele participar da publicação. Mas, originalmente, eles não fazem parte do duelo do HVM. Olha, muito interessante. Também tem isso, né? Às vezes o edital, ele exige algumas coisas, né? Manda para você, você tem que fazer assim, assado, o número de linhas, ou número de palavras, né? Caracteres. Também te dão um tema norteador, como esse, no caso, que tinha obrigatoriamente que... Então, se você pegar toda, é uma antologia muito, muito bonita, assim, tem livros, tem histórias incríveis, e todo mundo teve que fazer uma ligação com personagens já existentes no mundo da literatura infantil. Então, você vê, assim, o personagem... Vamos pegar as tuas calopsitas, né? A tua calopsita, por exemplo, conversando com o personagem dos irmãos Grimm, né? Uma coisa, sabe? É assim. Então, achei muito, muito bacana, porque te leva para um outro lugar, né? Que você vai ter que pesquisar e buscar. Achei muito, muito interessante essa antologia. O bacana de participar das antologias, eu acho que é exatamente isso. É o desafio que é proposto para a gente, e aí a gente tem que criar, assim, de certa forma, em função daquele edital, né? E aí você desenvolve uma história. Né? Então, eu acho assim, que é bom para a gente trabalhar até a nossa, vamos dizer assim, o nosso lado mesmo de escritor, né? A gente se desafiar e participar. Eu gosto muito também, de vez em quando, estar participando de alguma antologia, eu acho bem bacana. Muito legal. Vamos para Viva Poesia 2024? Vamos. A Floresta e Suas Almas. Esse aqui, ó. Também uma capa muito linda, da Lura Editorial. Esse aqui também, esse vai ser lançado... Não, esse foi lançado no Rio de Janeiro. Então, foi com ele que eu fui para a Bienal do Rio. Com esse aqui. Esse poema também é um poema... Ele é um poema mais jovem, que eu digo mais recente, né? E eu gosto muito dele, assim, eu lembro quando eu estava escrevendo que eu fiquei muito emocionada, assim, ao escrever, sabe? Porque eu via as imagens, assim, do que eu estava escrevendo. Então, para mim, foi muito especial. A Floresta e Suas Almas. As taquaras e os udus gritam em meio à floresta. São as almas guardiãs que espreitam a fera. As correntes e os cocares não se aquietam, frente às labaredas que ardem e queimam. Mesmo que a tudo consumam, hão de ter ouvidos perpétuos, ó almas, que choram
com o choro dos ninhos. Com isso, a passarada à toa entoa a canção triste. Mas resiste ao calor das almas ingratas, que penadas vagam com as tochas nas mãos acesas. E as taquaras vergam e os udus repicam. Todos clamam sozinhos. A imensidão se veste em trovoada. A chuvarada chora nos ninhos. E o fogo se fez fumaça. Quando as águas lavaram os caminhos, a neblina baixou e macia avança. Correntes se quebram. Almas guardiãs agora dormem. É tempo de revoada e temperança. Nada mais arde. As entidades espiam. Nada mais queima. As taquaras e os udus silenciam. E a floresta, com suas almas, teima. Nossa, muito bonito. Realmente emocionante mesmo a poesia. Muito profunda. Adorei. Obrigada. Muito bonito. Aproveitando, né? Todas as suas poesias são maravilhosas, né? Vamos falar um pouquinho. Aí eu vou te deixar respirar. Eu vou ler a sua próxima poesia. Ah, que bonitinho! Eu vou mostrar aqui, ó. Viva a Poesia 2025. Que aí a gente vai falar sobre o dia que você estará lá na Bienal de São Paulo, não é isso? Tô me programando para ir. Que maravilha. Então, ó, vou ler essa poesia. Destino, de Regina Celli Cizenando da Silva. Que destino do destino, destinado a destinar, destinou seu acaso sem saber por onde andar. Pobre destino escravo, da sina da sujeição, o seu destino marcado só se fez contradição. Mas será forte o destino, a cada passo lançado, será destino traçado e cumpridor destinado. De certo é destino ingrato, que toma o destino na mão, terá que vencer o presságio de uma vida sem paixão. Triste é ver esse destino destinando seu final, e chegando ao fim da lida, um destino então fatal. Linda poesia. Também você publicou pela Lura Editorial, né? Isso. Essa vai ser lançada agora em 2026. Fique à vontade para contar para a gente como é que vai ser, que dia que você estará na Bienal, se você já souber qual a data. Salvo engano, 11 de setembro. Eu vou ter dois trabalhos na Bienal esse ano. Esse do Viva a Poesia, que, aliás, quero dizer para vocês que estou junto com a dona Kélida. Estamos juntas aqui, ó, a poesia dela também viva. Então, estarei lá dia 11, salvo engano, ou dia 4. É que agora tem duas datas, tem a data da Lura e tem a data do Wagner Marcílio, que eu estou participando também. Um é 4, o outro é 11. Agora, eu já não lembro mais quem é quem. Se eu não me engano, a Lura é dia 11 de setembro. 10 ou 11 de setembro. Também não está ainda bem certo, bem fechado. E o outro dia, também, salvo engano, acho que o dia 4 é a publicação com o Wagner, né? Que é uma carta para alguém, não importa quem, né? Não importa quem. Que você escreveu a carta a Jurema, né? Carta a Jurema, isso. Também foi um trabalho assim, muito bacana, assim, muito diferente, né? Até fizemos uma live juntos para falar, divulgar um pouquinho, né, o trabalho. Mas também são coisas que a gente vai perdendo o hábito, né, de escrever carta para as pessoas. E eu achei muito bacana retomar isso e retomar também dentro de uma temática, né, porque tinha um objetivo, que era uma carta para pacientes oncológicos. Então, para mim, assim, foi também um momento assim de voltar algumas coisas, né, de trazer
algumas realidades aí que a gente também já passou. Foi um exercício, assim, também de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro. Foi muito bacana, né? Verdade. A Natasha está comentando aqui, ó, que ela também estará no dia 11. Olha que beleza, que maravilha, vocês vão se Olha, encontrar pessoalmente, né? se Não Deus sei se vocês quiser. duas já se conhecem pessoalmente, já se Não, conhecem? Ai, não. que maravilha, né? É engraçado porque a internet, ela dá pra gente uma sensação de que você conhece a pessoa há muito tempo, né? Não é Verdade, verdade? é verdade. A gente vai passando assim, nossa, é amigo. Eu tenho uma passagem, vou contar rapidinho, que não tem nada a ver aqui com a nossa live, mas as minhas filhas que estão aqui na live, elas vão dar risada, elas vão lembrar disso. Logo que começou essa história de rede social, de um ser amigo do outro, não sei o quê, Facebook, eu entrei no Facebook, não sabia mexer direito, né? E época que trabalhava demais, então era meio que um lazer, mas não sabia mexer. Aí vi lá Giovanna Antonelli, estava passando uma novela, ela estava bem em alta, aí mandei lá um negócio de amizade, mas assim, nem tinha noção de que ela tinha que me aceitar como amiga, eu achava que eu era amiga dela no Facebook. Entramos numa lojinha que vendia esmalte, não sei o quê, e ela tinha uma linha de esmaltes que tinha nessa lojinha. E aí eu estava com as minhas filhas, a vendedora veio e tal, e daí eu peguei o esmalte da Giovanna Antonelli e falei, nossa, ela é minha amiga. A moça da loja, ela ficou enlouquecida. Disse assim, você é amiga da Giovanna Antonelli? E eu, naquela hora, aquilo me tomou num susto, e eu vi a felicidade da moça, aí acho que entrou a minha parte, atriz. Aí eu peguei e disse assim, eu sou amiga dela. Eu não acredito que você é amiga dela. Meu Deus do céu, eu acho ela maravilhosa. Eu falei, eu também. Gente, e ela é maravilhosa, eu dizia para a moça. Ela é muito maravilhosa, ela é uma pessoa incrível. Pode continuar gostando. Nossa, eu não acredito que você é amiga dela. Eu sou sim, mas olha, ela é super simples, viu? É uma pessoa incrível e tal, não sei o que lá. A moça ganhou o dia, né? Porque ela conheceu alguém que conhecia a Giovanna Antonelli. Saímos da loja, as minhas duas filhas olham para mim e dizem assim, mãe, você sempre ensinou a gente a não mentir. Aí eu disse assim para não, eu não menti, mas eu fiquei numa situação, eu seria incapaz de tirar a felicidade da moça, entendeu? Sim, Eu verdade. falei, e também tem mais uma coisa, eu sou amiga dela no Facebook. Você não mentiu, você só adaptou, né? Adaptei, Foi uma adaptação. uma adaptação. Isso aí. Uma Ai, passagem engraçada para quebrar o gelo. muito, nossa, muito bom. Olha, Regina, nossa conversa está maravilhosa. A hora assim tá voando, É né? verdade. A gente nem vê passar. Aliás, você abrilhantou, né? Encantou a nossa Obrigada, noite com os seus poemas, né? Com o seu conto, obrigada. né? Parte do seu conto que deixou a gente nessa curiosidade. E assim, você quer colocar mais sobre os seus projetos futuros? Não deixa parar dos diálogos coloridos, ó, que tá, gente, olha como é que tá muito bonito. Vou passar bem um pedacinho só para vocês verem aqui, ó, um pouquinho. É. Que vai sair um livro aí, vou mostrar só o Anjinho do Céu. Olha que Ah, lindo. é. O anjinho é engraçado porque a gente vai tomando, você vai fazendo as coisas, e aí você começa a tomar amor, né? Pelo, pelo projeto, né? Você não quer ler o Anjinho do Céu? Ah, eu Que é a quero, pode? imagem? Pode. Deixa eu pegar a imagem dele aqui, ó. Você lê e eu deixo a imagem aí para o pessoal ver. Tá. Anjinho do Céu. Com as duas mãozinhas, peço com flores de mel, para que eu tenha todo dia proteção dos anjinhos do céu. Vem, anjinho tão doce, ensinar-me a tua oração, pois seres de luz coloridos são anjos da anunciação. Obrigada. Eu adorei, gente, achei muito bonito. É assim, olha, tá fantástico. Eu vou dizer para você, vamos seguir.
Cadê a Ana? Ana, ó, a Ana tá colocando aqui, ó. Os diálogos coloridos parecem pedras preciosas. Parecem não, Ana, são pedras preciosas. Não só parecem, são pedras preciosas. Isso mesmo. Ó, a Natasha também aqui está adorando, já bateu as palmas aqui. Tenho certeza que esse ó, já está encaminhado o seu livro. É só você tomar coragem. Cadê a Raíssa também para dar aquele empurrãozinho? Elas me incentivam muito. Aliás, são minhas fontes de inspiração, né? Minhas filhas, minha família, meus amigos. Eu tenho uma bênção, né? Fui agraciada, fui abençoada com pessoas maravilhosas ao meu redor. Tenho amigos muito queridos, pessoas que estão sempre me incentivando, né? E família é tudo, assim, né? A gente é onde a gente pode realmente desabafar, botar para fora. Tem também as questões que às vezes são só suas, né? Mas, para mim, a família é uma coisa que está sempre em primeiro lugar, né? Se eu tiver que largar de fazer alguma coisa minha e fazer por alguém da minha família, eu faço. Eu não tenho o menor problema, assim. Talvez até por isso, hoje, agora, esse meu momento de maturidade, que é o momento de realmente começar a fazer, né, botar no mundo, digamos, né, as minhas coisas. Porque, assim, na minha caminhada, né, já encaminhei as minhas filhas, né, eu e meu marido, que a gente também está super bem, estamos numa outra fase da vida. Tudo é assim, né? A maturidade, você vai aprendendo a lidar com ela e os momentos vão aparecendo, vão chegando, e aí você vai fazendo o que é possível, né? E o que não é possível, você vai tentando buscar alguma solução, e se não for possível também, né? Também não vai ser uma coisa que vai me deixar abatida, digamos. A gente Exatamente. vai fazendo. Isso mesmo. E assim, cada coisa no seu tempo, e assim vai uma coisa por vez, né? Verdade. Fecha um projeto, né? Vai nele, aí depois, né, vai para o outro no ano seguinte, e no seu tempo, de acordo com o seu ritmo, né? É verdade. Eu tenho um outro projeto que eu nem tenho ele aqui, que eu fiz com a minha cunhada, a Karina. Não sei se ela está na live. Mas a Karina também é uma artista, ela é dentista, mas ela é uma artista das mãos. Ela faz coisas lindas. Casada com o meu irmão, que também é um artista artesão da madeira. Então, assim, a gente tem uma família muito artística, né? A Ana também, o Marcelo e o Mauro são DJs, lidam com música. Enfim, todos os irmãos, tem a Mariana, tem o Alfredo, todo mundo tem um dom para alguma coisa, né? E a família do lado da minha mãe também é uma família muito musical, tem alguns artistas, assim, da música. Então, eu acho que é isso, né? Quando você tem esse meio que te inspira, que agrega, que traz coisas positivas, né? Eu acho que é bacana você tentar lapidar, né? Trazer. Então, é uma felicidade. Eu acho que é uma felicidade, um privilégio, e eu fico muito grata, né? A ter podido viver, né? Nesse ambiente assim, de tanta efusão, de tanta alegria. Maravilha. Você disse tudo. Família é primordial, é fundamental, né? Sim, é apoio. Eu gosto muito de sempre quando eu posso, na maioria dos meus livros, está sempre colocando diálogo, né, entre a família. Então, assim, acho que a gente tem que buscar incentivar sempre esse lado positivo, né? Sim. Você tem toda a razão.
Regina, ó, foi um prazer enorme estar conversando com você. Você vai ser sempre muito bem-vinda aqui. A hora que Obrigada. você tiver uma disponibilidade, quiser compartilhar mais projetos com a gente, vai ser maravilhoso. Fique à vontade para estar fazendo suas considerações. A gente está indo para o encerramento, né? Que passou assim voando, eu não vi nem passar, né? Verdade. Mas só para a gente fixar, você vai estar na Bienal de São Paulo, né? Quase que eu falo Bienal de São Paulo esse ano. Pessoal, ficar atento, né? Para você, que você vai estar divulgando nas suas redes sociais o dia que você estará lá, para estar te conhecendo, né? Isso, se tudo der certo, então eu vou no nosso lançamento, né? Que você também vai estar junto, do Viva Poesia. E daí tem o lançamento do Uma Carta para Alguém, não importa a quem, que também eu vou ter que confirmar a data, e eu não sei se eu vou conseguir juntar, né, as duas, se ficar muito distante, às vezes fica um pouco difícil de ficar esse tempo todo, mas vamos ver. Mas realmente eu vou divulgando, né, no meu Instagram, aí o pessoal vai sabendo, e os que são mais chegados também, né, a gente acaba conversando via grupo, ou por DM e tal, e a gente vai informando. Bom que você vai conhecer boa parte do grupo lá, né? Nossa, Porque nem fale, né? Natasha, ó, Vaninha, você, Beth, sei lá, quem mais vai estar? e eu não vou estar, Você não Regina, vai? na Não? Bienal de São Paulo, Esse ano não. não? Para mim, Ah, tá. para mim fica muito, muito distante, né? Que eu sou de Volta Redonda, então assim, Ah, um pouquinho mais para dentro, né, do Rio. Volta Redonda assim, é estado do Rio, né? Então Sim. assim, no Rio eu até participo, né? Tento ir lá um Uhum. dia e tudo mais, mas para São Paulo já fica mais complicado, porque aí eu tenho meus bichinhos, Sim, aí já fica mais difícil, né? é Mas verdade. uma outra oportunidade, quem sabe a gente não conhece. Exato, é Mas você vai verdade. estar conhecendo a Natasha, Isso. Marcos, né, entre Vaninha. outros que estarão lá, Vaninha, Uhum. É. provavelmente também a. Quem mais? Quem mais deve estar lá? A Dani deve A estar lá também, a Dani, Dani vai estar lá também. Então, assim, tem também. vários autores que estarão lá. Mas Uhum. numa próxima a gente vai conhecer pessoalmente. Com certeza. Eu queria te agradecer muito, Kélida, pelo espaço, por você ter me convidado. Eu sou muito fã do teu trabalho também. Acho incrível assim, a tua pesquisa, né? Os temas que você desenvolve com o livro, a tua preocupação em adequar para trazendo a escola, né? Para dentro dos livros também. Queria também te parabenizar por isso, dizer que também sou sua fã, né? E muito legal assim você ter resolvido fazer as lives, né? Que também que eu acho que é uma coisa que a gente também vai aprendendo a fazer e está muito bacana. Toda vez que eu posso, eu entro, nem que seja um pouquinho. Gosto assim de prestigiar, né? Mas a gente sabe também que é difícil, daí a gente tem que ir lá no gravado para poder assistir, mas é um trabalho assim que, nossa, não tem preço que pague, né? Esse espaço que você dá, esse tempo que você tira aí para dedicar na divulgação do trabalho, né, da gente. Então, eu queria te agradecer imensamente. E é isso, vamos lá desenvolver o Vamos nosso sim. trabalho e comunicar coisas boas aí para o povo. Verdade. É sempre bom a gente estar compartilhando coisas boas. Verdade. Regina, eu agradeço seu carinho, seu apoio durante as lives. Eu vejo que você está sempre participando com a gente. Meu muito obrigada, né, pelo apoio que você também me dá ao meu trabalho, né? Quero muito te agradecer. Agradeço a você por você ter compartilhado tanto com a gente hoje. Tem enriquecido a nossa noite com as suas poesias, porque foram Obrigada. maravilhosas. Eu agradeço também todos que passaram pela live, que Isso que eu ia vão falar. assistir depois, né? Meu Uhum. muito obrigada, que ela vai ficar gravada, então o pessoal vai estar assistindo depois também. Meu muito obrigada. Quem ficou aqui com a gente, um grande abraço. Regina, seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Adorei conversar com você. Gostei muito Obrigada. de conhecer melhor, né? A gente Obrigada. já, vamos dizer assim, a gente já é amiga há muito tempo, né? É Mas verdade. conversar assim já aproxima mais É e verdade. futuramente, quem sabe a gente não se conhece pessoalmente, né? Vai ser um grande É verdade. prazer.
Igualmente. Obrigada para todo mundo que ficou, que veio prestigiar também, que vai ver depois. Obrigada aí pela participação. E mais uma vez, Kelly, muito, muito obrigada mesmo pelo espaço. Foi um prazer enorme falar com você. Seja sempre muito bem-vinda. Um grande abraço para você e para todos. Até a Beijo, próxima. até. Tchau. Tchau.